Olá, bem-vindo a todos a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje eu darei sequência às leituras de alguns artigos do professor Olavo de Carvalho, especificamente os que tratam do estudo, do esforço individual, do isolamento para o crescimento da personalidade, para a construção da personalidade do estudioso. No primeiro artigo, nós observamos a tragédia do estudante sério no Brasil. Foi muito bem recebido aqui no canal e, portanto, eu, dando continuidade a essa série de artigos, lerei hoje Se Você Ainda Quer Ser um Estudante Sério, escrito em 27 de fevereiro de 2006. Uma boa audição a todos. Se você ainda quer ser um estudante sério. A tragédia do estudante sério no Brasil resultou em tantas cartas que acho melhor completar, com algumas dicas baseadas na experiência pessoal, as indicações de estudo que dei no final do artigo. Começo com um exemplo casual. Outro dia recebi de amigos a cópia de uma mensagem interessantíssima postada em algum site da internet por uma senhorita aparentemente culta e universitária que, indecisa entre me admirar e me detestar, exigia uma explicação para o fato de eu acertar tantas previsões ao longo de quase 2 décadas, apostando quase sempre no contrário do que anunciava a opinião geral dos bem-pensantes. No entender da remetente, bem como de outros participantes do debate, a hipótese mais plausível era de eu ser um agente da CIA, conectado, portanto, a uma rede de informações secretas espalhadas por toda parte. Guardei a mensagem com o carinho historiográfico que merece um eloquente sinal dos tempos. Que época mais adorável esta em que o sujeito não é cobrado por seus erros, mas por seus acertos. Se o normal é errar sempre, para que serviriam, então, os milhares de cientistas sociais, historiadores, jornalistas, economistas e doutores em filosofia que as universidades, sustentadas pelo trabalho suado de milhões de contribuintes que jamais as frequentaram, despejam anualmente no mercado da tagarelice nacional? Resposta: não servem para entender o mundo, mas para transformá-lo. Não podendo, porém, conhecê-lo, já que não acreditam em verdade objetiva, levam-no sempre num rumo diferente do que pretendiam, sentindo-se, por isso mesmo, inocentes dos resultados monstruosos que produzem e sempre merecedores de um redobrado crédito de confiança para começar tudo de novo e de novo e de novo. A revolução, afinal, não seria revolucionária se não revolucionasse a si mesma e a sua própria história, mudando de identidade após cada novo crime, a cada novo fracasso, e não tendo satisfações a prestar senão a um futuro que, quando chega, já não é mais futuro e não tem, portanto, qualquer autoridade para cobrá-la do que quer que seja. Tal é, brutalmente resumida, mas nem um pouco deformada, a essência da mentalidade que se pode adquirir em qualquer universidade deste país e em muitas do exterior. Equivale a um atestado de impecabilidade congênita, que confere o direito à estupidez laureada, ao amor próprio iluminado e ao crime inocente. Não espanta que tantos a desejem, mesmo sabendo que a remuneração dos ofícios universitários já não é lá essas coisas. Aliás, ganhar abaixo do que desejam reforça ainda o sentimento de méritos incalculáveis, a sua revolta contra a malvada sociedade capitalista que não recompensa adequadamente as pessoas empenhadas em destruí-la. É natural que, em ambientes assim formado, o sujeito acertar previsões políticas em série deva ser mesmo uma coisa esquisita, muito suspeita, denotando poderes demoníacos ou, no mínimo, algum truque sujo. Entendo mesmo que, no desespero, alguns apelem até à suposição CIA, sem ter em conta que essa entidade, há pelo menos 40 anos,
tem se especializado mais em produzir informações erradas. A hipótese que existe uma realidade objetiva da vida política, de que ela possa ser conhecida, de que o indivíduo em questão tenha estudado muito com o objetivo de conhecê-la e de que depois de 4 décadas de esforço tenha conseguido montar um conjunto de critérios científicos razoáveis para fazer previsões acertadas dentro de um quadro definido de possibilidades. Ah, isso não ocorre a ninguém. É absurdo demais, é escandaloso, é repugnante, é impossível. E eu lhes direi, no entanto, foi precisamente isso que aconteceu, patetas. Enquanto vocês enchiam sua cabeça de cocô universitário, tentando menos buscar conhecimento do que imitar trejeitos verbais para parecer bons meninos no ambiente ideológico em torno, ver meu artigo O Imbecil Juvenil, preferi ficar em casa estudando, por achar que assim faria melhor uso das horas que o pessoal uspiano gastava em conduções, papo furado, assembleias, greves, festinhas de embalo de surubas gerais no CRUSP, totalizando suas várias ocupações aproximadamente 98% da vida acadêmica útil, preservando minha inteligência dessa centrifugação mortífera e da influência corruptora de orientadores ignorantes, estudei para saber, para aplacar minhas dúvidas, sem nenhuma esperança útil de glórias escolares provincianas. Não nego que ganhei algo além do puro conhecimento. Ganhei o prazer de poder chamar os fulanos de burros sem nenhuma intenção insultuosa e com estrito realismo científico. Enquanto se intoxicavam de Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Foucault, Derrida e, na melhor das hipóteses, Nietzsche e Heidegger, brilhantes professores de confusão mental, coloquei para mim mesmo as questões fundamentais da filosofia política, que é ao mesmo tempo filosofia da história, e busquei respondê-las com toda a seriedade, cercando-me ainda de toda a ajuda disponível em livros de várias épocas, revistas científicas e contatos pessoais com estudiosos de vários países. Os resultados foram sendo apresentados aqui e ali, sob a forma de aulas e apostilas, sem a menor preocupação de publicá-los em livros. Livros para quê? No Brasil de hoje, quanto mais sério o livro, maior a certeza de que será totalmente ignorado, exceto pelo círculo de estudiosos que já o conheciam pela audição direta do autor. Numa época em que a literatura é personificada pelo senhor Luiz Fernando Veríssimo, a filosofia por Dona Marilena e a ciência política pelo Dr. Emir Sader, qualquer esforço científico mais sério fica um pouco constrangido de se mostrar em público. Voltamos à era da difusão oral. Todo conhecimento efetivo tornou-se esotérico. O essencial do que aprendi e ensinei sobre filosofia política está nas gravações dos meus cursos dados na PUC do Paraná, bem como nas apostilas Ser e Poder, que é a psique e o método nas ciências humanas. Quem teve acesso a esse material que publiquei quando os afazeres jornalísticos me deram um descanso para poder editá-lo, sabe que existem meios para descrever objetivamente uma situação política social qualquer e prever com grande margem de acerto suas possibilidades de desenvolvimento. É isso, e nada mais, o mistério por trás das minhas previsões. Quanto aos erros alheios, não me cabe explicá-los. Das questões a que me referi acima, algumas das mais importantes para a análise das situações políticas eram as seguintes. 1. Qual é a natureza do poder, não só na política, mas em todas as relações humanas, e qual a diferença específica entre o poder político e as demais formas de poder? 2. Que é propriamente a ação em escala histórica? Em que condições a expressão história disto ou história daquilo se refere a uma entidade real
capaz de ação contínua ao longo do tempo. E quando se refere apenas metonimicamente a um sujeito ideal, sem unidade de ação própria, como, por exemplo, quando se fala em história do Brasil ou história da burguesia, em suma, quem é o sujeito da história? 3. Qual a relação entre as intenções subjetivas dos agentes históricos e os efeitos reais de suas ações? Qual a equação que se forma entre o conhecimento objetivo dos dados da situação, as decisões tomadas, a execução, os resultados específicos em sua diluição num quadro maior onde outros fatores entram em jogo? Existe uma relação histórica eficiente na qual os efeitos reproduzam mais ou menos fielmente as intenções? Ou, ao contrário, a história humana estará sempre condenada a ser, como dizia Weber, o conjunto das consequências impremeditadas das nossas ações? 4. Dando por pressuposto que ninguém pode se colocar fora do quadro comum da vida humana para observá-la de cima, e que, portanto, toda observação é uma forma de participação, não é possível isolar totalmente observação e confissão. Qual a relação entre o autoconhecimento e conhecimento histórico? Em que medida o conhecimento da história pode e deve ser um meio de integração da consciência pessoal do estudioso? E em que medida esta se reflete na verdade da descrição histórica obtida? Em que medida toda história é autobiografia e, portanto, toda descrição de uma situação política, social e cultural determinada é uma confissão pessoal? 5. Em que medida, portanto, o estudo das ciências humanas é uma prática ascética do autoconhecimento e em que medida as disciplinas ascéticas e místicas desenvolvidas pelas religiões tradicionais, bem como as técnicas modernas da psicoterapia ou autoajuda, podem desempenhar nesse estudo uma função essencial? 6. Como é a psicologia do conhecimento na história e nas ciências humanas em geral, da percepção dos dados sensíveis, documentos, monumentos, ações observadas, até as sínteses interpretativas gerais? Qual o trajeto psicológico percorrido e como dirigi-lo para diminuir a possibilidade de erros? Os filósofos que mais estudei para encontrar as respostas e ficam aí como sugestões para os interessados foram Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás, São Boaventura, Duns Scotus, Leibniz, Schelling, Husserl, Scheler, Lavelle, Croce, Ortega, Zubiri, Marias, Voegelin, Lonergan, o nosso Mário Ferreira dos Santos e Albert Camus, de L'Homme Révolté. Os grandes historiadores da filosofia, como Gomperz, Uberweg, Ziller, devem ser lidos com devoção. Outros autores da área de ciências humanas que muito me ajudaram foram Ibn Khaldun, Weichel, Rank, Taine, Huizinga, Weber, von Bauerich, von Mises, Sorokin, Viktor Frankl, Paul Dewey, Eugene Rosenstock UC, Franz Rosenzweig, Laipo Schond, Maurice Priding, Alois Dempf, Max Dvorak, Rudolf Arnheim, Erwin Panofsky, Sert Lange, Mortimer Adler, Oliveira Martins, Gilberto Freire e Otto Maria Carpo. Apesar de inumeráveis erros de informação, A Life of Napoleon, de Walter Scott, também foi de muito proveito pela acuidade de sua psicologia histórica. O maior historiador vivo hoje em dia é Modris Eckstein. Sabe o que significa Tendeler? Dos poetas e ficcionistas, aqueles que produziram verdadeiras descrições científicas da condição humana, muito úteis nos meus estudos, foram Sófocles, Dante, Shakespeare, Camões, Cervantes, Goethe, Dostoiévski,
Alessandro Manzoni, Pio Baroja, Eliot Yeats, Antônio Machado, Thomas Mann, Jacob Waterman, Robert Mussal, Hermann Brook, Heinrich von Doderer, Julie Green, Georges Bernanos e François Mauriac. A Bíblia tem de ser relida o tempo todo. Não leia o Evangelho em busca de religião, leia como narrativa de alguma coisa que realmente aconteceu. Atenção especial para Mateus, capítulo 11, versículo de 1 a 6, onde o próprio Jesus ensina o critério para você tirar as dúvidas a respeito dele. Penso nisso o tempo todo. O Corão, os Vedas, o Tao Te Ching e o I Ching, assim como os escritos de Confúcio, Shankara, Ibn Arabi, merecem consultas periódicas. Dos conselhos pessoais que recebi dos mestres generosos a quem incomodei por meio de cartas, telefonemas e visitas, falarei outro dia. O importante é não estudar por estudar, para adquirir cultura, para seguir carreira universitária, mas para encontrar respostas a questões determinadas que tenham importância existencial para você, para sua formação de ser humano e não só de estudioso. É claro que as questões vão se definindo aos poucos, no curso das leituras mesmas, mas à medida que isso acontece, elas vão definindo melhor o rumo dos estudos. E é essencial que, na ânsia de ler, não deixe sua acumulação de conhecimento ultrapassar o seu nível de autoconsciência, de maturidade, de responsabilidade pessoal em todos os domínios da sua vida. Se não é capaz de tirar de um livro consequências válidas para sua orientação moral no mundo, você não está pronto para ler esse livro. Não esqueça nunca o conselho de Goethe. O talento se aprimora na solidão, o caráter na agitação do mundo.